E aí, pessoal, preparados? Hoje a gente vai conhecer a história de um herói da fé de verdade. Um sacerdote com um nome um pouco diferente, São João Nepomuceno. Ele encarou um desafio gigantesco, tipo uma missão de filme de aventura, sabe? E tudo isso para proteger um segredo divino. Bora lá descobrir que história é essa. Mas pensem comigo, que segredo é esse, tão poderoso, tão importante, que um herói estaria disposto a dar a própria vida só para não contar? Não é um segredo qualquer, né? A gente está falando de um segredo sagrado, uma coisa que liga diretamente o coração de alguém a Deus. Então, esse super segredo tem nome, viu? Chama sigilo sacramental. Pensa assim, é como se fosse um cofre de segurança máxima, um cofre divino. Quando alguém vai se confessar, tudo o que é dito ali fica guardado. O padre faz uma promessa seríssima para Deus de que nunca, nunca mesmo vai contar para ninguém. É tipo uma regra de ouro, inviolável. E na nossa história de hoje, o grande guardião desse segredo é o nosso herói de Praga. Praga é uma cidade incrível, que hoje fica num país chamado República Tcheca. E o nome dele, como eu já disse, é João Nepomuceno. Guardem bem esse nome. A jornada do nosso herói, como toda boa história, começa lá no início. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Nepomuk. E desde pequeno já dava pra ver que ele era diferente, sabe? Tinha um coração gigante, super voltado pra Deus, ele estudou pra caramba, se tornou um padre exemplar, um pregador que todo mundo queria ouvir, e não demorou pra ele se tornar um dos líderes da igreja em Praga, o vigário-geral, uma baita responsabilidade. Mas o que fazia do João um herói de verdade? Bom, eram os superpoderes dele. Ele era mega corajoso, super inteligente e o mais importante de tudo, totalmente fiel a Deus. Ele estava sempre pronto para defender a igreja, sabe? Igualzinho um cavaleiro que protege o seu castelo a todo custo. Só que, como a gente sabe, toda história de herói que se preze tem que ter um vilão, né? Um grande desafio. E o desafio do João apareceu na forma de um rei muito poderoso que tinha uma mania feia de querer mandar em tudo e em todos, inclusive na igreja. Olha só que interessante essa comparação. Um rei justo, aquele rei legal que a gente aprende na Bíblia, é um rei que serve ao povo, que coloca Deus em primeiro lugar. Já o rei dessa história, o Venceslau IV, era o completo oposto. Ele só queria usar a igreja para ganhar mais poder, para favorecer os amigos dele. Ele estava, na verdade, desafiando as leis de Deus e a liberdade da galera. E é aqui que a coisa começa a ficar séria. Imagina só o que acontece quando a vontade de um rei todo-poderoso e egoísta bate de frente com a coragem de um padre fiel a Deus. É tipo o confronto final. O poder aqui da terra contra o poder do céu. Então chegou o momento. A hora da grande batalha pela verdade. Agora, nosso herói vai ter que mostrar de que lado ele realmente está. Olha que curioso, existem duas histórias, duas lendas, que contam o que rolou. Numa delas, o rei queria dar um mosteiro de presente para um aliado dele. E o João, defendendo a igreja, bateu o pé e disse não. Na outra versão, o rei estava morrendo de ciúmes da rainha e exigiu que o João contasse o que ela tinha confessado para ele. E o João, claro, protegendo aquele segredo sagrado, disse de novo não. Mas sabe o que é o mais legal? Não importa qual das duas histórias é a verdadeira. O final é o mesmo. A coragem do João foi gigante. Ele disse um não para o rei para poder dizer um sim para Deus. E esse confronto final foi tenso. O rei deu a ordem. João se recusou a obedecer. O rei, furioso, mandou que torturassem o João para ver se ele mudava de ideia. Mas a fé do nosso herói era mais forte que qualquer dor. E no fim, por se manter fiel à sua promessa com Deus, ele fez o sacrifício máximo. Ele foi jogado nas águas geladas do rio Moldava. Mas vocês acham que a história de um herói de verdade acaba com a morte? Que nada! É aí que o seu legado começa, a sua luz que nunca mais se apaga. E a prova disso é o que aconteceu depois. O corpo de João foi encontrado no rio. Sim, mas não de um jeito comum. A história conta que tinha uma luz misteriosa, uma luz divina, brilhando em volta dele. Era como se o próprio céu estivesse mostrando para todo mundo: esse aqui é o nosso herói. Ele venceu. É por causa de toda essa coragem que São João Nepomuceno é conhecido como um mártir por duas causas. Ele ganhou 2 títulos de herói. Primeiro, ele é o mártir da liberdade da igreja, porque deu a vida para que a igreja não fosse controlada por gente injusta. E segundo, ele é o mártir do segredo da confissão, o grande protetor desse segredo tão sagrado. E a grande lição que a gente aprende com São João Nepomuceno é essa: ser fiel a Deus vale mais do que qualquer coisa no mundo.
Não importa se o desafio é gigante ou se a gente está com medo, manter as nossas promessas a Deus, isso sim nos transforma em heróis de verdade, no nosso dia a dia. Por isso, hoje e sempre, a gente reza com confiança. São João Nepomuceno, rogai por nós. E agora, fica uma pergunta pra gente pensar, sabe, na nossa vida, lá na escola, em casa com a nossa família, brincando com os amigos, como é que a gente pode ser um herói também? Como a gente pode ser fiel às pequenas promessas que a gente faz para Deus e para as pessoas que a gente ama? Olha, se essa história ajudou a entender um pouquinho mais sobre a fé e sobre como Deus age na vida da gente, já deixa o seu like, combinado? Isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente. E, se por acaso ainda não faz parte da nossa turma, aproveita agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para não perder nada, hein? Agora, eu quero muito saber de vocês. Já tinham parado para pensar nisso? Ficou alguma dúvida aí na cabeça? Ou quem sabe tem alguma sugestão de outro santo, de outro tema que vocês querem ver por aqui? É só deixar aqui nos comentários. Eu leio tudo, viu? E quem sabe a sua pergunta não vira o nosso próximo encontro. Um abração e fiquem com Deus.